Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Plínio Levi e hoje eu trouxe 3 dicas para vocês se darem bem na prova do Enem, ok? Bom, a primeira delas é praticar o hábito da leitura em língua espanhola, certo? Por quê? Porque o Enem, como a gente sabe, ele vai pedir do aluno principalmente a compreensão textual, a interpretação textual. E no caso da língua espanhola, nós vamos estar lidando com uma língua que não é a nossa, certo? Não é a nossa língua nativa. Então é importante ter um bom conhecimento lexical da língua espanhola. O que é isso? Palavras, por exemplo, que não são tão semelhantes com as do português. Embora a gente saiba que muitas palavras são parecidas em língua espanhola e em língua portuguesa, muitas delas, que a gente inclusive chama falsos cognatos, a gente sabe que, embora sejam parecidas ou até iguais à escrita, elas têm significados totalmente diferentes, certo? Então, ao praticar o hábito da leitura, a gente vai se familiarizando com essas particularidades da língua. E continuando nessa dica número 1 do praticar a leitura, eu indico que vocês leiam sites propriamente hispânicos. Seja um site espanhol, um site argentino, mexicano, uruguaio, certo? Por quê? Porque esses sites, geralmente, eles vão tratar de atualidades do mundo e do país em questão. Então, além de estar praticando o hábito da leitura, vocês ainda vão estar tendo contato com atualidades daquele país, que podem muito bem ou não serem cobradas na prova do Enem, certo? Então, caso venha a ser cobrada, caso venha a ser abordado nos textos alguma dessas atualidades, quando a gente pratica o hábito da leitura nesses sites específicos, é uma probabilidade maior que a gente tenha o domínio, ou pelo menos o conhecimento prévio daquele tema, certo? Aqui eu trouxe alguns sites hispânicos para vocês como indicação. Temos um site espanhol El País, certo? O site chileno La Nación, o site argentino Clarín, o site mexicano El Universal, o site El País também do Uruguai, além do da Espanha, e o site El Tiempo da Colômbia, certo? São todos sites que vêm trazer aí muitas notícias atuais de cada país e do mundo de forma geral. Vão trazer também muitas críticas sociais, principalmente, a gente sabe que a prova do Enem, ela está muito baseada, seus textos, em críticas sociais, né? Então isso é algo muito relevante também. E é bom que a gente vá se adaptando à leitura em língua espanhola, justamente em textos autênticos escritos por hispânicos, certo? Por isso que é tão válido ler esses textos em sites propriamente hispânicos. A segunda dica que eu trago para vocês é fazer a leitura de provas de Enem anteriores, no nosso caso, especificamente, as questões de língua espanhola, certo, gente? Por quê? Porque o Enem, ele vem, na maioria das vezes, trazer textos muito extensos, infelizmente, né? Que vem aí, muitas vezes, a nos vencer pelo cansaço. E questões, como eu já falei, que vão principalmente exigir do aluno a interpretação textual. Então, lendo esses textos de provas anteriores do Enem, nós vamos estar nos familiarizando com esse tipo de texto, muitas vezes mais extenso, ou nem sempre tão extenso, mas com figuras de linguagem, por exemplo, abordando críticas sociais, né, utilizando algumas vezes metáforas, e vamos também estar nos familiarizando com o tipo de questão que o Enem pede, que são questões quase sempre de interpretação textual e que exigem que o aluno preste muitas vezes mais atenção no que o enunciado pede, certo, do que nas próprias opções de resposta, porque muitas vezes todas aquelas respostas ali, aquelas opções de resposta, elas são viáveis, elas têm clareza, mas muitas vezes elas não estão condizentes com o que o enunciado pede. Então o aluno às vezes perde uma questão não por não entender as opções, mas sim por não entender o que o enunciado pediu. Então é uma dica aí de ouro, digamos assim. E a nossa dica 3 de hoje é estudar a gramática na língua espanhola. Por quê?
Porque apesar da prova do Enem ser basicamente de compreensão textual, como eu já falei, ela torna-se, digamos, um caminho mais fácil quando o aluno já conhece, mesmo que de forma básica, a gramática da língua, né? Tendo em vista que, tanto no inglês como no espanhol, nós vamos estar trabalhando com a língua estrangeira, uma língua que não é nossa língua nativa. Então, estudar a gramática da língua espanhola, mesmo que de forma básica, ela vai nos dar um subsídio a mais, para que uma arma a mais, né? Para que a gente consiga compreender melhor os textos e as questões. Aprender, por exemplo, a respeito dos usos dos artigos em língua espanhola. O ele, o lá, né? Que o ele seria o nosso o menino. O a, o lá, por exemplo, lá menina, seria o nosso a menina, né? La niña. Então, aprender coisas básicas como substantivos em espanhol, os artigos, os advérbios. E uma dica que eu trago dentro dessa terceira dica de estudar a gramática em língua espanhola é o aplicativo Duolingo, certo? Que está disponível tanto em aplicativo como também em site, onde você pode se cadastrar, criar o seu login e senha e ir cumprindo pequenas tarefas que o aplicativo vai te dando. Por exemplo, completar a frase em português passando para o espanhol. A menina acordou. Aí você vai colocar, por exemplo, se o artigo correto é el niña, que seria o menina despertou, ou la niña, a menina despertou. Então, é um aplicativo que vai te ajudar a estudar a gramática do zero mesmo, de questões bem básicas, sabe? Então, é uma dica assim que eu considero muito importante e é um aplicativo que eu considero muito válido para quem quer aprender do básico a língua espanhola, bem como outras línguas, né? Porque ele aborda várias línguas, mas no nosso caso, a língua espanhola. Então, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês receberem mais conteúdo aqui do canal, certo? Muito obrigado e até a próxima!